Bom, vamos lá, né? Pessoal, no vídeo passado eu mostrei que a equação funciona, né? Usei essas duas equações para calcular o ângulo da terça aqui de cima e o que desce, certo? Isso para os telhados com medidas iguais, que é o caso, que não é o caso desse aqui, ó. Como assim medidas iguais? Dos lados, ó. Ó, presta atenção de novo aqui nesse comprimento aqui, ó, onde vai aparecer, mostrar as medidas, né? Isso. Olha lá, esse lado tem 3 metros, certo? E o outro tem 4 metros, então esses lados aqui são diferentes. Um é maior que o outro, não importa as medidas. Isso que é bacana da equação, funciona para qualquer telhado. Essas equações aqui agora funcionam para qualquer telhado com medidas diferentes. Ó, telhados com medidas iguais, telhados com medidas diferentes. As equações mudam, porque na verdade não obedece a mesma lei de formação, certo? Digamos assim, né? Então, ó, esse lado é 3 metros e o outro é 4 metros, ok? Então, vamos lá. Eu vou erguer uma terça aqui, né? E vocês vão agora entender já o porquê que as equações são diferentes. Na verdade, o porquê que as equações são diferentes, vocês não vão entender nesse vídeo, porque na verdade eu ainda vou fazer o vídeo de demonstração de equações, dessas 4 equações. Então, mesma coisa da passada, né? Eu quero esse ângulo aqui, que eu não sei qual que é, ó. Eu sei que ele morre aqui, ó. Então, de novo, eu quero esse ângulo aqui. Não vai ser igual ao outro, não vai ser a mesma equação, tá? Não será possível usar as mesmas equações que eu usei no outro telhado, porque o telhado de lá era com os lados iguais. Se aqui era 3, aqui também era 3, certo? Aqui não, o que acontece é que esses lados são diferentes. Beleza? Aqui é 3 metros e aqui é 4. Beleza? E tem uma cumieira aqui de 2,5 metros. Não importa essa cumieira aqui, certo? O que importa é que se aqui é 3, aqui também teria que ser 3. Aí eu poderia usar a equação, as equações de lados iguais. E nesse caso eu não posso usar. Então, de novo, né? Essas duas equações é para calcular esses ângulos que desce e esse aqui de cima aqui, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui, né? Essas equações aqui, ó. Esse aqui, no caso, é para calcular o ângulo de cima. E essa aqui é para calcular o ângulo que desce. Beleza? Não foi simples achar essa equação aqui, mas ok. Depois a gente demonstra ela, né? Não vem ao caso agora. E elas vão mudar, tá? Beleza? No outro exemplo, pessoal, deixa eu voltar aqui, né? No outro caso, quando os telhados são iguais, serve para qualquer telhado, não importa qual for. Eu usei um exemplo daquele telhado com 1,20 m de ponto, não interessa qual é o ponto. O que importa é se você tem a porcentagem e o lado da casa, você vai achar os ângulos, acabou. Ok? Não interessa, é por isso que é bonita essa equação. Ok? É baseada na porcentagem e no lado da casa. Entendeu? Eu fiz isso justamente com duas incógnitas só. Beleza? A porcentagem que será substituída e o lado da casa que vocês sabem, né? Certo? Um dia que, quando vocês estão fazendo uma casa, por exemplo, ou fazendo um telhado de uma casa, não é isso? Ou então, com informações do lado da casa e com a porcentagem do telhado, vocês acham os devidos ângulos, ok? Beleza? Então, vamos lá. Essa equação aqui, ó, de novo, né? Tem as legendas aqui, x% é o que? A porcentagem do lado de referência. Então, peraí. Como serão dois lados diferentes, pessoal, primeiro calculamos, né, para um lado e depois calculamos para outro, porque vai mudar um pouco aqui, certo? Então, o lado que eu estou usando de referência é esse lado de 3 metros aqui, ó. Olha só o comprimento aqui, ó, certo? Observa aqui, ó, quando a linha ficar verde, vai dar 3 metros, é isso. Então, esse lado mede 3 metros, ok? Então, essa porcentagem seria a porcentagem do lado de referência, que no caso é a porcentagem do lado de 3 metros. Esse y% é a porcentagem do outro lado, certo? Que é esse lado aqui, ó. Então, eu preciso da porcentagem desse lado aqui, ok? Esse L é o lado de referência. E esse A aqui representa justamente a porcentagem de inclinação da terça, é o que eu quero encontrar, né? Então, esse A aqui é o que a gente vai encontrar de resultado. Então, aqui já muda da outra, já tem 3 incógnitas, né? A outra só tinha 2. Esse aqui tem uma porcentagem, o lado, e tem a porcentagem do outro lado, certo? Que no caso é diferente. Beleza? Então, aqui, ó, 3 metros. Para essa casa aqui tem... Olha aqui, ó. Ela tem 10,5 de comprimento por 6 e
60, ou desculpa, 6 metros, ok? Então não tem problema, pode ser qualquer casa, qualquer tamanho, 6,53, 6,25,5, não me interessa, certo? Eu coloquei medidas aleatórias aqui, mas não importa. Então, qual foi o ponto que eu usei aqui, ó? O ponto que eu usei, observa aqui, ó, de novo nesse cantinho aqui, ó. Qual que é a medida que vai dar ali? Lá tá dando 1,20 m de ponto, o mesmo ponto que eu usei na passada, não tem problema. Então vamos calcular aqui a porcentagem desse lado de 3 metros, certo? Vamos lá, esse lado tem 3 metros e o ponto é 1,20 m. Como é que eu acho a porcentagem? 1,20 m dividido para 3, certo? Que dá 0,4 ou 40%, né? 0,4 é a mesma coisa que 40%, ou seja, 40% é 40 dividido por 100. Então vamos ver quanto que dá 40 dividido por 100? 40 dividido por 100 dá justamente 0,4, certo? Então 40 por 100, certo? Por cento é justamente 0,4. Então isso aqui é a porcentagem, 0,4, ok? Então como é que a gente encontra mesmo? Ó, vamos lá. A gente encontra assim, ó, colocando a porcentagem do lado de referência, que é 40%, vezes o lado de referência, que é 3, certo? Dividido pela porcentagem do outro lado. Então eu preciso da porcentagem desse outro lado aqui, ó, ok? Esse outro lado é 4 e o ponto é o mesmo, é 1,20 m. Então vamos procurar a porcentagem do outro lado. 1,20 m dividido por 4, que dá 30%, ou seja, 0,3. Então temos a porcentagem do outro lado. O lado de referência tem porcentagem de 40%, seria esse x aqui, e o y seria 30%. O L é o que? É o lado de referência que eu estou usando para calcular o ângulo, que no caso é 3, ok? 3 metros. Então, já tem a equação montada aqui, ó, como é que fica? Ó? 40% dividido por 3, que seria a porcentagem desse lado aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para vocês entenderem, certo? Aqui, ó. Seria a porcentagem desse lado de 3 metros, 40%. Esse 3 é 3 metros, certo? 40% de 3 metros dividido pela porcentagem do outro lado, que é 30%, dividido pela raiz de 40% de 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Esse 3 é do lado de 3 metros. Esse 40% é a porcentagem do lado de 3 metros, certo? E o que dá aqui, ó? Dá 1,23797. Vou até anotar esse número aqui. A folha para ficar guardadinho, pra gente não esquecer, para não ficar toda hora calculando lá na equação. Então, 1,2379, 7 é o que? É a porcentagem de inclinação do ângulo de cima. A gente acabou de encontrar, certo? A gente dividiu tudo aquilo ali e deu esse A. Esse A é o que? A porcentagem de inclinação da terça, que é de cima. É esse ângulo aqui, ó. A gente acabou de encontrar esse ângulo aqui. A porcentagem, desculpa. A porcentagem desse ângulo. Então, vamos voltar lá. Ok, 123%, né? Ou 1,23 é a mesma coisa que 123%, ok? Deixa eu só confirmar aqui para vocês entenderem, ó. Esse 1,2379 é a mesma coisa que pegar 123%, 123,79 dividido por 100. Certo? Dá quanto? Dá 1,2379. Nem coloquei aquele 7, mas não tem problema. Certo? Então vou pegar esse valor, 1,2379, e vou multiplicar pelo que agora? Vou multiplicar, certo? Pela peça, né? Pela peça de... Eu estou usando uma peça de 10 aqui, certo? Eu vou passar para centímetros aqui para não ficar esquisito essas medidas aqui, para vocês entenderem melhor. Vou passar para centímetros. Olha lá. Quanto que tá dando aqui? Aqui embaixo, ó. Tá dando 10,000 centímetros. Ou seja, 10 centímetros só, né? Calma lá, para vocês não se confundirem. Vou usar só 2 unidades. 2 casas decimais. 10,0 centímetros, ok? Então é a peça de 10. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pela peça de 10, certo? Vezes, o quê? Vezes 10 centímetros, que dá 12,379. Então deixa eu voltar aqui pra gente fazer de novo. A gente vai fazer agora o quê? Justamente a inclinação de cima. Pediu para me recuar quanto? 12,379. Então vamos lá. Agora eu vou pegar aqui, ó, e eu vou digitar aqui nesse comprimento, olha lá. 12,379, certo? Deixa eu voltar aqui, que aqui não vai ter como ter esse nível de precisão. Vou colocar 3 casas decimais e vou fazer aqui, ó.
12,79 7 o quê? 12,379. 12,379. Beleza? Esse é o ângulo de cima. Então, coloco aqui. Aqui, ó. Aqui que eu teria que cortar minha peça, ou seja, toda essa parte aqui, pessoal, ó. Toda essa parte aqui, ó, presta atenção. Toda essa parte de vermelho aqui vai ser cortada, certo? Opa, fim. Entendeu? Toda aquela parte de vermelho será cortada. Deixa eu anotar aquele número, 1,2379. 1,2379 é a porcentagem de inclinação desse telhado do ângulo da terça de cima. 1,2379. Ok. Deixa eu limpar aqui. Agora a gente usará a outra equação, certo? Primeiro a gente vai testar, né? Vamos testar para ver se é aquilo mesmo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Antes de apagar aquilo ali, só um detalhe. Para que eu coloque essa linha aqui? Essa linha é como se fosse a tesoura, tá? Essa peça vai desse jeito ali, inclinada, ó. Como é que ela entra? Ela não entra reta, certo? Como assim reta? Ela não entra desse jeito aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Aqui seria o nível. Essa linha que eu acabei de fazer é o nível. Como é que ela entra? De banda, né? Então ela entra desse jeito ali. Então eu vou apagar essas linhas aqui, que é minhas linhas da tesoura, não precisa disso. Mais, né? E agora iremos verificar se essa inclinação de cima bateu justamente com a equação, né? Olha lá. Opa, ó. Vamos aqui, ó. Olha só, observa aqui a maneira que eu vou... A maneira que eu vou adiantando a peça para frente, né? Ou seja, alongando ela, ela vai chegando no corte, ó. Então esse corte ali tá perfeito com esse ângulo, certo? Então a equação realmente funciona, pessoal. As duas equações, as quatro, né? Tá vendo aqui, ó? Essa linha, a linha do corte, onde a peça tem que ser cortada, tá vendo? Se eu puxar, olha só um detalhe, se eu puxar 1 centímetro para cá, ó, 1 centímetro ela vai dar nisso aqui, ó. Olha a diferença que vai dar no corte, ó. Certo? Olha a diferença que vai dar nesse corte, entendeu? 1 centímetro fora da conta que a equação me informou. Então, por isso que às vezes os carpinteiros ou pessoas, né, às vezes erram nisso aqui, porque na verdade qualquer centímetrozinho faz diferença. Então vimos que essa equação aqui também funciona. Opa, essa daqui também funciona, né? Então usaremos essa equação aqui agora, certo? Que é a equação que fornece o ângulo que desce, beleza? Eu vou adiantar aqui, ó, escrever ela aqui. E depois a gente vou mostrar pra vocês, tá? Daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, usamos, né? Vamos lá calcular o ângulo que desce, certo? Que é esse ângulo aqui agora, ó. Este ângulo que eu não sei qual que é ângulo, se é aqui, se é mais pra cá, eu não sei, entendeu? A gente precisa calcular isso, beleza? E a equação nos fornece isso. Então, ó, vamos lá. Opa, acabei abrindo um CorelDRAW aqui, sem querer, deixa ele sumindo aqui, tá? Vamos lá. Olha só. O que a equação, a outra nos diz, né? A gente calculou, deu certinho. O que essa equação nos diz? Que a porcentagem do lado de referência, que é 40%, a gente já sabe, desculpa, 40%, né? 40% de 3 dividido pela raiz de 40% de 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Esse P aqui é a peça molde, certo? Peça molde, justamente essa peça aqui, ó, que é de 20 centímetros, beleza? Então, ó, opa. Então, ó, esse P seria 20, certo? E esse L é 3, né? 3 metros. Então, tem apenas o quê? Apenas 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4 incógnitas, não é isso? Que a gente sabe qual que é, né? Beleza? Esse L é o lado de referência, que é 3 metros. Esse X% é a porcentagem do meu lado de referência, que é 40%, a gente já sabe disso. Esse P é a peça molde, que a gente também já sabe na hora que a gente for calcular. Na hora que a gente for fazer, cortar a peça, a gente sabe qual peça que vai ali, se é de 10, se é de 15, se é de 14, se é de 20, se é de 30 centímetros, não importa. Esse P é a peça molde. E esse M é a medida do outro lado, o lado oposto. Como assim o lado oposto? Aqui, né, 3 metros, certo? Cadê o B? Isso, aqui é 3 metros. Aqui vai ser 4 metros, ou 400 centímetros, dá no mesmo, certo? Então vamos lá, vamos substituir, na verdade eu já substituí aqui, ó. Então 40% de 3, certo? Esse 300 é porque eu coloquei 3 metros em centímetro, o resultado aqui dá em centímetro, tá vendo aqui, ó? Deu 9,9 centímetros.
Então, por isso que eu coloquei 300 aqui, porque na verdade 3 metros é 300 centímetros, certo? 1 metro é 100 centímetros. 3 metros, 300 centímetros. Então, só isso que eu fiz de mudança. Beleza? Então, 40% de 3 metros dividido pela raiz de 40% de 3 metros ao quadrado mais 3 metros ao quadrado vezes 20. Esse 20 aqui é o 20 da peça molde, é o P, né? Dividido pelo lado, que seria 3 metros, vezes o outro lado, que é 4 metros, ou 400 centímetros, dá no mesmo. E eu tenho que recuar quanto aqui? 9,903 centímetros. Esse 9,09 já é o quanto que eu tenho que recuar. Então, 9,903. Então, vamos lá. Então, aqui eu faço aqui, ó. 9, de novo, observa que isso aqui que vai ser digitado, ó. 9,09. Acabei esquecendo ali. 9,09, não é 9,09 não, é 9,9903. Isso aí, agora tá certo. Então esse aqui é o ângulo, ó. Beleza? Olha aqui. Ele vem daqui até aqui, então esse é o ângulo. Não pode ser nem mais pra cá e nem mais pra lá, né? Então, deu pra entender isso aí? Vamos colocar essa peça lá pra gente ter uma certeza, né? Se é isso mesmo. Se nós acertamos, lembrando, né? Deixa eu explicar novamente aqui, ó. Esses lados aqui, ó, cadê? Esses lados aqui serão cortados, ok? Beleza? Eu vou até fazer isso logo para não ficar confuso, certo? Então a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, eu vou fazer aqui também, certo? Então, aqui, ó. Deixa eu achar o esquadro dessa peça aqui. Quando der roxo é o esquadro. A gente trabalha pelas cores aqui. O esquadro vai ser a linha roxa, né? Sempre será, né? No caso, nesse caso aqui, certo? Então, lá precisou recuar quanto? Ah, cadê? Aqui tá, 9,903. 9,903. Então, vou pegar isso aqui e recuar. 9,903 é o que está sendo digitado ali, certo? Olha aqui, ó. Observa aqui essa medida que eu vou puxar. 9,903. Se não for isso aqui, não vai dar certo. O ângulo vai ficar aberto. Então, agora eu faço isso aqui, ó. Agora eu vou cortar isso aqui, certo? Isso aqui vai ser cortado, beleza? Para poder encaixar ali naquela lateral. Então, vai entrar assim, ó. Dessa maneira aqui, ó. Observa aqui. Vamos ver se a gente acertou ou não. Beleza? Selecionar faces conectadas. Agora eu vou puxar essa peça para cá, ó. Para frente. Para ver se a gente acertou ou não. Vou deixar bem coladinho o máximo que eu conseguir aqui, ó. Olha só. Olha que beleza. Se eu puxasse 1 centímetro fora, essa peça ficava aberta. Beleza? É isso que aconteceria. Então deixa eu alongar mais isso aqui para vocês observarem aqui do outro lado. Isto aí, olha só o que faz em cima, certo? Olha, a medida que é em cima, você vê que passou a mesma coisa em ambos os lados, ó. Olha lá, tá vendo aqui? Significa que a gente acertou o ângulo correto, senão ficaria despontado aquilo ali, entendeu? Então olha que bonito, a equação nos fornece o valor da peça com exatidão, né? Isso é beleza. Isso é uma coisa magnífica, cara. Então, de novo, ó. Vou deixar aqui para vocês observarem, ó. A maneira que eu vou encostando a peça aqui, ela vai se ajustando ali ao corte. Deixei um pouquinho aberto para vocês observarem, ó. A abertura aqui é em cima e embaixo, não é isso? Olha lá. Você vê que não está despontada a peça, certo? Então, de novo, as equações funcionam, tá? E o bacana é o que acontece é o seguinte, ó. Esse ângulo vai ser um e o ângulo de cá vai ser o outro. A gente vai ter que usar a referência agora para esse lado, certo? Então vai ser 2 ângulos. Claro, o de cá não. O de cá será igual a esse. Você pode pegar a peça e cortar igual. Então esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui. Mas esse de dentro aqui vai ser diferente. A gente vai ter que usar o quê? A medida de 4 metros agora para fazer a referência, certo? Então é isso. É só pegar e substituir aonde? Aqui nas equações, ok? A gente vai achar o ângulo de cima e o ângulo que desce. É isso, beleza? Interessante, né? Na verdade é bacana mesmo. Quando eu vou demonstrar essas equações de onde eu tirei isso aqui. Isso aqui não surgiu do nada, certo? Ela não surgiu de um sonho meu.
eu consegui equacionar isso aqui através de alguns conceitos matemáticos. Teorema de Pitágoras, diagonal do quadrado, semelhança de triângulos e afins, ok? Então, isso aqui não surgiu da minha cabeça, de um mero sonho meu. Isso aqui foi trabalho de na verdade de 2 dias, né? Isso aqui durou 2 dias. Eu não tenho muito tempo para fazer isso, certo? Então isso aqui durou 2 dias, mais ou menos. De cá durou 1 dia e meio. Então, é isso. Claro que para os telhados com medidas iguais, ou seja, tudo bonitinho, né? Isso com os lados iguais, isso aqui vai ser mais fácil. Tá vendo que a equação mais simples? Quando os telhados são com medidas diferentes, ou seja, os lados, não a casa, tá? O telhado em cima, não importa se é a casa de 10 por 50, ó. Entenda uma coisa aqui, ó. Então, vou criar uma casa de 10. Opa, não é 10 centímetros não. Deixa eu mudar essa unidade aqui, porque senão a gente vai se embananar tudo. Então, vou colocar para metros aqui. Então, imagine que a casa é de 10 metros, 10 por 20, certo? Então, não é isso que eu tô falando. Não é desse tamanho de casa. Eu falo do tamanho do telhado. O telhado pode ser 4 águas, ó. Por exemplo. Olha isso aqui. Então, se eu colocar o ponto no meio, é óbvio que a casa vai ficar com medidas diferentes. Esse lado vai ter o que? 10 metros. E esse lado vai ter apenas 5 metros. O que eu faço aqui? Eu recuo 5 para cá e 5 para cá. Aí essa medida aqui, ó, daqui que eu começo a fazer o meu telhado, certo? Então aqui, ó, ficaria assim, ó. Esse lado vai medir 5 metros e esse lado vai medir 5 metros. Então o telhado vai estar com as medidas iguais. Não é a casa em si, é o telhado que eu for fazer, certo? Olha aqui, ó. Então, é tanto que se a gente colocar o telhado com as medidas iguais, todas as ripas irão bater perfeitamente, né? Isso, ó, olha só. Então, fica muito mais fácil para fazer as coisas, né? Olha só, as ripas batem perfeitamente, certo? Olha aqui. Por quê? Porque na verdade eu coloquei o telhado na medida correta, entendeu? Então é isso. Quando os telhados são com lados diferentes, que é esse caso aqui, a gente não vai poder usar essas equações aqui mais simples, né? Não poderá ser usada essas equações, tem que ser usadas as equações dos telhados com lados diferentes. Olha aqui, ó. Esse é para o ângulo de cima, esse é para o ângulo que desce. É isso. É só olhar o vídeo aí e fazer igual, ok? Bom, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Claro que a maioria que está no canal não vai entender isso aqui agora, né? Futuramente pode gostar de carpintaria ou afins e pode se interessar por essas equações. Mas tem muita gente que é carpinteiro e tal e usaria isso aqui e facilitaria muito a vida, né? Mas é isso. Espero que tenha ajudado algum de vocês aí. Espero que tenha aguçado o sentimento de vocês por matemática, né? Que matemática é muito bonito. Física, então, né? Nem se fala. Mas é isso. Beleza? Até mais.